A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para tecermos um comentário da aula preparatória da Escola Bíblica Dominical, da lição Bíblica Adultos do terceiro trimestre. E agora nós vamos estar abordando a lição de número 14, entre a Páscoa e o Pentecostes. Somos agradecidos a Deus pela oportunidade tão maravilhosa, gloriosa que Deus nos concede de podermos estar participando, compartilhando com os irmãos estas lições tão maravilhosas, abençoadas e que vêm trazer edificação à igreja e nos preparar de forma adequada, tanto no nosso trabalho de adoração, santidade e o serviço que prestamos a Deus. E a lição de hoje, que vamos estar abordando, ela tem por título Entre a Páscoa e o Pentecostes, que basicamente são duas festas no contexto judaico muito importantes, e elas trazem para nós também algumas lições maravilhosas e que edificam a nossa vida. Então, basicamente, o texto áureo da lição, ele vai dizer o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a verdade prática, a visão geral do comentarista, ele diz o seguinte, que sem a Páscoa não há Pentecostes, e sem Pentecostes não há Páscoa, ou seja, a Páscoa ela perde a sua eficácia. Somente a redenção em Cristo Jesus, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Então, uma das coisas que nós vamos estar abordando aqui trata de a maneira ou como fomos consagrados ou santificados para Deus. Isto está simbolizado na Páscoa, e como atribuímos a Deus a potencialização da igreja no seu trabalho cristão, e isto nós podemos ver na questão do Pentecostes ou da festa da colheita. Quando nós olhamos para o livro de Levíticos, capítulo 23, que basicamente o livro de Levíticos é o livro texto que nós nos debruçamos sobre ele durante esse trimestre, o capítulo 23, ele vai tratar das festas fixas segundo o calendário de Israel. Então, toda a dinâmica de Israel, ela girava em torno do tabernáculo, dos sacrifícios e das festas estabelecidas por Deus. Estas formam um esquema tipológico de eventos relativos também ao ministério de Jesus com vistas da redenção. Quando nós estudamos e analisamos com todo o cuidado estas festas e as suas aplicações, nós vamos perceber que elas apontam ou que elas foram cumpridas também na vida do Senhor Jesus Cristo. Então, estas festas, elas tinham um meio de estimular a nação de Israel a uma vida de adoração, a uma vida de santidade e uma vida de serviço a Deus.
assim também como Cristo, como humano, ele foi estimulado a cumprir todo o propósito de Deus, e estas festas representam também os atos, as ações de Jesus Cristo para cumprir o plano da redenção, bem como também essas festas, elas têm as suas aplicações na dinâmica tanto do cristão individualmente falando, como na sua dinâmica na igreja. Então, cada uma dessas festas, elas tinham suas particularidades e apontava para o que Deus desejava do seu povo Israel e, consequentemente, para a igreja. Tá? Essas festas eram um verdadeiro exercício de fé, de confiança e de dependência de Deus. Estas festas eram uma exigência de Deus e não era simplesmente uma observação voluntária. Principalmente em 3 destas festas havia uma ordenação de Deus que todo o varão acima de 20 anos, eles precisavam estarem presentes no entorno do tabernáculo e futuramente depois em Jerusalém, no templo. E obedeciam uma ordem cronológica, ou seja, esta ordem ela não podia ser mudada, ela não podia ser modificada em tempo algum. Então, quando nós olhamos aqui para o capítulo 23 de Levíticos, nós vamos perceber, ou nós vamos notar aqui, que ele elenca 7 festividades. 7 festividades, tá? Então nós temos a primeira aí, que é a festa da Páscoa, que você tem aí nos versículos 4 e 5 do capítulo 23. Depois as festas dos pães asmos, que é dos versículos 6 a 8. Depois você tem a festa das primícias, dos versículos 9 a 14. Depois a festa das colheitas ou do Pentecostes, dos versículos 15 a 22. Depois a festa das trombetas, que é dos versículos 23 a 25 do capítulo 23. Depois a festa da expiação, que você tem dos versículos 26 a 32. E depois a festa dos tabernáculos, dos versículos 26 a 32. Tá? Uma das coisas que nós percebemos é que a festa da Páscoa e dos pães asmos, elas estavam muito intrínsecas, porque uma era subsequente à outra e parece que era uma coisa só. A razão que muitas vezes no livro do Êxodo, mesmo de acordo com o texto aqui da lição, que nós podemos ver aqui, aonde o comentarista ele lança mão do texto de Êxodo, capítulo 34, dos versículos 18 a 29, ele se refere aqui à festa dos pães asmos, tá? E a mesma ideia aqui é a festa da Páscoa, porque não tinha como você fazer a festa dos pães asmos sem participar da Páscoa, porque uma estava muito ligada à outra. Só para nós termos noção, os versículos 4 aos versículos 7 ou 8 do Levíticos, capítulo 23, ele traz a seguinte ideia, só para fixar bem esta ideia, que mesmo sendo festas distintas, a da Páscoa como a dos pães asmos, elas eram feitas ou realizadas em conjunto
ou a dos pães asmos era subsequente à da Páscoa. Então, Levíticos 23, versículos 4 a seguir, diz o seguinte: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos, no primeiro dia tereis uma santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Tá? Então nós temos aqui esta ideia de que a festa da Páscoa e dos pães asmos eram uma festa em conjunto. Mas vocês vão perceber que a Páscoa, objetivamente, ela era realizada somente em um dia, que era o dia 14 e à noite. Ao cair da noite, que era realizada esta festa. E a festa do Pentecostes, no versículo 15, 16, diz o seguinte: depois para vós contareis desde do dia seguinte ao sábado, deste dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Tá? Então, a ideia que se tem é que a festa da Páscoa ela tinha uma importância muito grande, porque ela representava a libertação de Israel do Egito, e a festa do Pentecostes ela representava o labor da nação de Israel quanto que eles implementaram em cultivar a terra, e agora eles estavam no período da colheita, e Deus orientava a maneira que isso deveria ser feito. Tá? Então, logo após a Páscoa, tá? Eles moviam os molhos, os primeiros molhos diante do Senhor, e aí eles contavam 7 semanas e mais um dia, que caracterizavam os 50 dias, onde eles encerravam esta festividade diante do Senhor, movendo ali também as suas ofertas, oferecendo os seus holocaustos ao Senhor, para que eles fossem recebidos, e era uma manifestação de agradecimento a Deus e também de dependência do Senhor. Então, uma das coisas que nós precisamos caracterizar aqui, que esses eventos, ou estas festas, elas eram consideradas as solenidades ou as festas do Senhor. Era o Senhor Deus que havia estabelecido. É por isso que o versículo 4, ele diz exatamente isso. Estas são as solenidades do Senhor. E na versão, na NVI e na atualizada, vai dizer: estas são as festas fixas do Senhor, está estabelecido e não muda. E aí ele diz que são santas convocações, e aonde eles convocariam a nação para o tempo determinado. Então tinha a convocação para a Páscoa, a convocação para as festas dos pães asmos, a convocação para a festa das primícias e assim por diante. Tá? Então, em primeiro lugar, esta palavra festa, ela tem o seu significado, era fazer um círculo. Isto revelava que, no sentido primitivo, que as festas eram reuniões comunitárias, onde as pessoas se reuniam
e nelas eles se reuniam, celebravam, e no contexto da nação de Israel, para adorar o Senhor, e futuramente depois também eles se reuniam para estudar a palavra do Senhor. E estas festas bíblicas são chamadas de convocações, indicando que se trata de um programa estabelecido por Deus, um programa estabelecido por Deus. Na questão da Páscoa, foi um programa para eles recordarem, trazendo à memória o plano da redenção estabelecido por Deus. E o Pentecostes, objetivamente, eles só iriam, foi estabelecido lá no deserto, mas eles só praticariam esta festa depois que eles entrassem na terra de Canaã e cultivassem a terra e colhesse ali os seus molhos, porque no deserto eles não tinham esse sistema de plantação, eles eram alimentados pelo o maná. Então, quando nós olhamos essa questão dessas festas, solenidades do Senhor, que eram fixas e realizadas num tempo determinado, esta palavra, esta expressão santas convocações, elas aparecem 19 vezes nas Escrituras e sempre relacionadas, né, essa expressão com as festas fixas e sempre conjugada aqui a convocação com a palavra santa, sempre significando que a congregação de pessoas separadas, aqueles que foram redimidos do Egito, eles se reuniam na presença do Senhor. E quando nós trazemos a aplicação da Páscoa para os nossos dias, quando nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor para participar da Santa Ceia do Senhor, pressupõe que as pessoas que se reúnem, elas foram resgatadas do mundo, do poder do pecado, e estão aqui nesta solenidade para trazer à memória a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário para ser o nosso Redentor. Então, o comentário da presente lição, ela está em torno vocês perceberam, da festa da Páscoa e do Pentecostes. E aí se extrai alguns princípios, algumas lições. No início do meu comentário, eu disse a vocês a importância daquela relação das festas que eu coloquei. Lá em Deuteronômio, capítulo 16 e versículo 16, vai dizer o seguinte: todas as vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos. Quando você coloca aqui a festa dos pães asmos, você subentende também que é a Páscoa, porque você não tem como desvincular uma da outra. A festa das semanas e a festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Então são determinação do Senhor. Então, de acordo com a definição, a cerimônia pascal e a sua simbologia, nós podemos extrair aqui alguns pontos interessantes. Conforme Levíticos 23:5, ela era realizada no mês primeiro, tá? Que representava o mês de Abib. Foi quando Israel foi libertado do Egito e o Senhor disse: este é o primeiro mês. Então Israel, principalmente o calendário festivo de Israel, religioso de Israel, ele iniciava-se no mês de Abib, tá? Para nós é entre o mês de abril e maio, né? Então diz assim: então no primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é Páscoa do Senhor, porque quando você pega no capítulo 12
de Êxodos, entre os versículos 2 a 14, os irmãos vão perceber todos os pormenores, os detalhes, e eles comeram a Páscoa no dia 14 à noite, né, que eles passaram o sangue nos umbrais da porta e cada um ficou dentro da sua casa, que era uma reunião familiar, tá? Que era um cordeiro para cada família. Se a família fosse pequena, poderia ser um cordeiro para duas famílias, conforme está determinado em Êxodo capítulo 12, dos versículos de 2 a 14. E já a festa dos pães asmos, não tem como separar, que eu disse, que no mês primeiro, aos 14 dias à tarde, pela tarde é Páscoa, e aos 15 dias deste mês é festa dos pães asmos. Então tinha a Páscoa, tá? Eles tinham que comer toda a carne assada durante a noite, não podia sobrar nada para o outro dia. E nesta festividade eles comiam o cordeiro com os pães asmos e com ervas amargas, né? Que tinha toda uma representação aí. E aí vamos perceber que nessa relação é inseparável, tá? Porque os pães asmos, eles representavam que a purificação, tá? Em outro aspecto também, que representava a saída deles, porque naquela noite, quando deu-se a ordem, eles levaram também a massa preparada sem o fermento, para que ela não fermentasse e eles não perdessem este pão. Quando nós lemos lá o capítulo 16 de Deuteronômio, nós temos a seguinte expressão, a seguinte orientação: guarda o mês de Abibe e celebre a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. É por isso então que a Páscoa ela era comemorada no dia 14 à noite. Então, quando encerrava o dia para os judeus, então, quando começava a noite, então eles se preparavam para este evento. Então diz assim: então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas ou vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome, e nela não comerás levedado, 7 dias comerás pães asmos, pão de aflição, porque apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. O versículo 4 de Deuteronômio 16 diz: fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matarás à tarde, no primeiro dia, que é no dia 14, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. E ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então cozerás e comerás no lugar que o Senhor escolher. Depois sairás pela manhã e irás à tua tenda, às tuas tendas, e 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor, e nenhuma obra farás. Então, quando você pega aqui então Deuteronômio capítulo 16, vocês vão perceber que não tem como desvincular a Páscoa da festa dos pães asmos. Tá? Então, uma das particularidades da Páscoa é que a carne era assada, simbolizava aí o sofrimento, a agonia de Jesus na cruz do Calvário, passou pelo fogo purificador para poder nos purificar dos nossos pecados, porque ele tomou sobre si os nossos pecados.
Os pães asmos eram comidos juntos, tá? Sem fermento, símbolo de perfeição, assim Cristo. Também a nação de Israel deveria mostrar uma perfeição relativa, né? Cristo, ele é perfeito, e a igreja também, ela precisa demonstrar esta perfeição. Então, quando ela participa da Santa Ceia do Senhor, ela está demonstrando também que ela tem esta perfeição. E as ervas amargas era uma experiência amarga, difícil que o Senhor Jesus enfrentou, e também fala de contrição, falava da contrição de Israel, também que eles lembravam de tudo que eles haviam passado, a vida passada deles, e que agora nessa contrição era um momento de agradecer a Deus também pelas vitórias alcançadas. E esses 7 dias, que é considerada da festa dos pães asmos, que se iniciava no dia 15, era símbolo também de uma vida santificada que Deus deseja dos seus filhos. Deus, ele desejava de Israel uma vida santificada, uma vida pura, sem o levedo, sem o fermento. Então, por 7 dias, o fermento nem poderia estar dentro dos seus arraiais ou dentro de suas casas. Tá? E era uma reflexão de que a salvação, ela é acompanhada de uma vida de pureza, de uma vida sem fermento, uma vida sem fermento. Os pães sem levedo demonstram o quanto uma vida santificada, uma vida purificada, ela é importante para Deus, principalmente para nós que estamos em Cristo Jesus. Então, numa outra questão, a Páscoa também, para os israelitas, é um fato histórico que marcou a libertação de Israel do Egito. Então, ela simbolizava uma vida santificada tanto para Israel, Jesus Cristo foi perfeito, e para os crentes. E já no contexto do Pentecostes, quando nós pegamos aqui, que era realizado o auge do Pentecostes, era 50 dias após, mas iniciava assim com um trabalho que você pegava a festa das semanas, se iniciava com a festa das semanas, né? Que eles moviam os primeiros molhos diante do Senhor, que era apresentado. Você pega lá os versículos 15, e depois vós contareis deste dia seguinte ao sábado, do dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas, tá? Até o dia seguinte, até o sábado, né? E o dia seguinte, que era o dia 15, então se cumpria aí o Pentecostes, aonde se encerrava a colheita, e que eram trazidos 2 pães, e esses 2 pães, que eles faziam esses 2 pães, e eles eram movidos diante do Senhor, sem levedos também. E quando nós olhamos para esta questão, esses 2 pães, eles têm uma representatividade muito grande, porque na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele derruba a parede da separação, aquilo que separava, e dos 2 povos, os judeus e gentios, ele fez um só povo. Tá? Então, o que nós percebemos na simbologia desses 2 pães traz também esta ideia. E o que eu acho muito sublime nisto é que a vinda do Espírito Santo, ela se deu exatamente no dia do Pentecostes, tá? E aqui basicamente representava que era o final da colheita, e que eles agradeciam a Deus por tudo que Deus havia dado. Além dos 2 pães, eles ofereciam holocaustos ao Senhor, que representavam a devoção deles, a entrega deles a Deus. E
e esta festividade demonstrava todo o cuidado de Deus, como Deus estava atuando na vida deles. E quando o Espírito Santo ele vem exatamente no dia de Pentecostes, 50 dias após a morte de Jesus, que Jesus morreu na Páscoa, tá? Na Páscoa, nós vamos perceber que o apóstolo Pedro, após a igreja eles serem cheios do Espírito Santo, os discípulos, os irmãos que estavam ali, ele inicia ali a primeira pregação. E nessa primeira pregação, a Bíblia diz que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tá? Então é muito significativo também para o contexto da igreja. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, tá? Como os molhos que foi movido, o molho que foi movido diante do Senhor é a primícia, tá? Desta nova vida, desta nova ordem que se inicia. E 50 dias após, porque o Senhor Jesus disse que os discípulos, a igreja representada ali, seria testemunha e levaria a mensagem do Evangelho e seriam responsáveis pela grande colheita através da pregação do Evangelho, mas que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então, a festa do Pentecostes, da colheita, ela tem essa representatividade. Tá? Só poderemos fazer ou realizar os grandes feitos do Senhor através do poder de Deus, o poder que desceu no dia do Pentecostes. A igreja foi capacitada por Deus para fazer esta obra gloriosa e poderosa. E foi exatamente neste dia em que o Espírito Santo desceu, capacitando a igreja, e desde então, meus amados irmãos, a igreja ela vem atuando, ela vem realizando as grandes obras de Deus, a vontade de Deus, através do poder do Espírito Santo, que além de nos potencializar, nos dinamizar para fazermos a obra do Senhor, ele distribui dons, e esses dons são capacitações para que a igreja, nos seus diversos membros, ela possa de maneira efetiva realizar a obra do Senhor. Então, portanto, nós não podemos nos esquecer que nós somos um povo que fomos resgatados do mundo e o Senhor nos encheu do seu Espírito. Na Páscoa representa que fomos resgatados e no Pentecostes que fomos potencializados por Deus para realizar as grandes obras do Senhor. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe e que realmente estas lições não fiquem só na estante e na memória, mas que sejam práticas da nossa vida, vidas cheias do Espírito Santo, porque um dia fomos resgatados do mundo de horror para servirmos a Deus. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.